Olá e sejam bem-vindos ao último episódio do podcast Estás Convocado, um episódio onde falaremos sobre a perspectiva dos jovens na inserção do mercado atual e sobre a sua experiência académica. Neste episódio nós entrevistámos dois jovens, o António, que é licenciado em Gestão de Marketing, e a Maria, que é licenciada em Medicina. A entrevista foi feita via Zoom, o João Pedro foi a pessoa que conduziu toda a entrevista. Pronto, e agora acho que deixamos aqui a entrevista que nós fizemos e agradecer desde já por nos terem acompanhado ao longo destes episódios todos e destes 2 meses, e espero que aproveitem e obrigada. Olá a todos, olá os dois. Uma vez mais, obrigado por terem aceito participar neste projeto, neste episódio do Estás Convocado, que na verdade é o último episódio deste podcast. E antes de mais, eu acho que a melhor forma de começar é perguntar-vos, ou pedir para que vocês façam uma pequena introdução vossa, e eu se calhar começava pela Maria, seja, falem um pouco da vossa experiência académica e profissional, o que é que estão a fazer e o que se sentirem à vontade, na verdade. Força. Olá, antes de mais, obrigada pelo convite. Eu neste momento sou interna de formação geral no Cesarem e estudei medicina na Universidade de Coimbra, portanto, no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Certo. E é basicamente isso. Certo. António, se puderes. Sim, boa tarde a todos. O meu nome é António, sou da Madeira, atualmente a viver em Valência. Eu estudei gestão de marketing no ISCTE, depois tive 2 anos a fazer um MBA nos Estados Unidos, enquanto jogava futebol e estudava. Esta é a outra parte da minha vida, que era ser jogador de futebol. Entretanto, comecei a trabalhar numa consultora, na altura a Deloitte, e agora saltei para outra empresa em Valência, chamada Nextsport, que também é uma consultora, mas especializada na indústria do desporto, a trabalhar com organizações, com clubes, com federações, etc. É isso. Ok, muito bem. Como podem ver, vocês são duas pessoas de áreas completamente diferentes, heterogéneas, e no fundo o intuito deste convite que nós vos fizemos era exatamente esse. Era juntar duas pessoas de áreas completamente diferentes para falarmos de alguma coisa comum, neste caso. E acho que, pronto, o podcast Estás Convocado é um podcast sobretudo de literacia política, e a minha primeira questão é, no fundo, dentro das vossas áreas, dentro do vosso, ao longo do vosso percurso académico e profissional, há espaço para se interessarem pela política? Eu acho que o tema da política, pelo impacto que tem nas nossas vidas, seja em Portugal, seja em Espanha, acaba sempre por ser um tópico de conversa. Mais ou menos frequente, isso depende também das alturas do ano, Claro. mas tanto na minha experiência atual como quando estava em Portugal, sentia sempre que era um tema relevante. Principalmente até quando estava em Portugal falávamos muito, porque estamos o nosso país estava numa situação, e está atualmente numa situação, em que facilmente o tema acaba por ser política ou acaba por ser acontecimentos políticos, e também porque estamos a viver numa era digital em que a informação flui de forma tão rápida e de forma tão acessível que torna-se um tema do dia a dia. Então, nesse sentido, eu acho o tema da vida política, sem dúvida alguma, que cada vez mais, pelo menos enquanto na minha realidade e mesmo no meu grupo de amigos, cada vez mais é um tema presente, diria. Boa. E tu, Maria, ou seja, ao fazer o curso de medicina e neste caso a trabalhar necessariamente no Cesarem, mais especificamente no Cesarem, e no fundo com as suas convivências, há algum espaço, o tema da política vem à conversa, como é que se passa tudo? Sim, sem dúvida, até porque atualmente tem-se falado muito sobre as greves de médicos e tudo mais, por causa das negociações com o Ministro da Saúde. Sem dúvida que tem muito relevo e mesmo para nós, para todos nós, lá está, como disse o António, é sempre muito importante estarmos a par da nossa realidade política, até para querermos melhorar as nossas condições de vida e de trabalho no geral. De um modo geral, e não só considerando os jovens apenas nas casas dos 20, mas aqueles se calhar a partir dos 18 anos para cima, porque lá está é a idade a partir do qual consegue votar, vocês acham que os jovens
estão mais próximos da política, estão mais distantes da política, se têm novas formas de fazer política? Qual é a vossa opinião ou a vossa Eu, perspectiva? sim, eu quando penso no interesse dos jovens na vida política, acho que também podemos ver isto de diferentes perspectivas. Se calhar, na perspectiva, como eu estava a falar inicialmente, de estar atento, estar a par do que está a acontecer, dos principais acontecimentos, até mesmo dos próprios partidos políticos e das suas intenções e das suas iniciativas, eu acho que existe um maior interesse. Até porque também vejo nestas novas gerações uma maior predisposição a atuar de forma conjunta, a se envolver com certas causas, com certos movimentos, e depois isso, de certa forma, acaba sempre por tocar nos assuntos da vida política. E depois, como já disse, a questão das redes sociais, a questão de muito mais facilmente pode começar uma conversa sobre um determinado tema, ou um determinado tema pode se tornar viral e por isso entra no cotidiano dos mais jovens. Eu acho que esse interesse, pode haver esse crescimento no interesse generalizado. Outra questão seria a nível das votações, e por aquilo que tive a oportunidade de ler, ainda não é muito alto, ainda não somos o grupo de jovens não vota muito, e isso é algo também, infelizmente, acontece infelizmente. E depois também, quando penso no interesse na vida política, penso um pouco também na questão de ter um papel ativo na vida política. Uhum. E isso é algo que eu já não vejo, ou pelo menos na minha realidade, e também pensando em mim próprio, vejo com maior dificuldade. Porque vejo que entrar na vida política representa cada vez mais um risco pessoal, tanto a nível de desgaste familiar, tanto a nível de desgaste psicológico, tanto a nível da própria imagem pessoal. É um risco significativo e também a vantagem ou a remuneração ou o ganho, muitas vezes associado a esse risco, pode não ser tão significativo. Mas eu também acho que ter esse papel ativo na vida política, esse interesse, acho que está a diminuir. Maria, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Sim, concordo com o que o António disse. Acho que as redes sociais também vieram ajudar a facilitar o diálogo Uhum. entre as pessoas, e acho que os jovens têm mais interesse em participar no diálogo e são mais proativos em muitas coisas. Conseguem identificar o que é que não está bem, o que é que se pode fazer para mudar, mas também acho que de facto não há muito interesse em ser em estar mais investido na política, também Política, sim, sim. pelo que o António disse, porque quase que se tornam alvos e ficam muito expostos. Não é assim muito cativante para os jovens. Mas de que forma é que se calhar podíamos cativar ainda mais os jovens através das redes sociais? Ou seja, será que através de, por exemplo, nós costumamos a ver já alguns políticos portugueses adotar ou criar contas em TikToks, a criar contas nos Twitters, no Twitter já há mais tempo, mas sobretudo no TikTok, que é se calhar vista como a rede social mais jovem atualmente, penso eu. O que é que acham que os políticos, ou no fundo, os partidos políticos, os agentes políticos, poderiam fazer para atrair mais jovens usando as redes sociais? E eu acho que isto é a pergunta de 1 milhão, quase. Porque toda a gente, porque quando falamos de redes sociais, falamos de atenção das pessoas. Basicamente, o que nós estamos, uma organização, uma empresa, e neste caso um partido político, quando entra numa rede social, aquilo que está a fazer é a competir pela atenção das pessoas, contra todo o resto. Ou seja, eu de repente, se quero começar a criar conteúdo sobre a minha marca pessoal, sobre o António, de repente estou a competir com tudo o que é marcas de consumo que querem comunicar o seu produto, mas e a questão é a mesma para um partido político. Ou seja, aquilo que seria a minha sugestão, aquilo que seria, ou aquilo que eu acho que é o caminho para qualquer partido político, é criar uma equipa que seja competente na gestão das redes sociais. E isso basicamente é entrar numa ótica de marketing em que é preciso montar uma equipa que conheça os diversos, mais do que tudo, até para começar, é conhecer a audiência. Para que é que nós estamos a comunicar? Estamos a comunicar para jovens, então qual é o tipo de conteúdo que estes jovens consomem? Onde é que estes jovens consomem? Estavas a referir o TikTok. Exatamente. Nós vemos que a plataforma é a rede social que mais cresce, ou que mais depressa está a crescer, e então é preciso perceber mas quem é a audiência que usa o TikTok, como é que o utiliza, neste caso
estamos a falar de vídeos de curta duração, então como é que os partidos políticos podem adaptar a sua mensagem em vídeos curtos e capazes de cativar a uma audiência, um segmento se calhar mais jovem. Pá, não sei, por exemplo, se eu tivesse que pensar, eu diria, e para mim, por exemplo, eu raramente vejo os programas dos partidos políticos do princípio ao fim. Posso passar as páginas, tentar ler na diagonal, mas nunca dediquei o tempo necessário para ler aquele documento da forma mais correta. Ou seja, aquilo que eu considero que seria interessante, pequenos vídeos em que falam, que desconstroem o programa do partido. Acho que seria interessante. É apenas uma ideia. Ou seja, é basicamente perceber como é que nós podemos ajustar as redes sociais àquilo que as pessoas procuram e depois fazer isto para os diversos segmentos. Porque, por exemplo, o meu pai não utiliza TikTok, mas vai utilizar o LinkedIn. E aí no LinkedIn pode haver outro tipo de formato. Se calhar não é um vídeo curto, mas pode ser um gráfico com uma mensagem principal. E isso aí ele está a passar, vê uma imagem e percebe qual é a mensagem, e percebe qual é o partido político e percebe qual é a ideia que está a ser transmitida. Da perspectiva de uma consumidora de redes sociais e de conteúdo de redes sociais, como é que tu verias, ou como é que tu considerarias, nem vou dizer qualificarias, mas considerarias um conteúdo político? Lá está, depende um bocado da abordagem que Claro. fosse feita. Acho que se fosse uma coisa dirigida para aquilo que nós queremos ver no nosso dia a dia, que tipo de impacto é que as medidas que o partido se está a propor a fazer podia ter no dia a dia, coisas mais práticas, porque acho que é isso que os jovens dão mais valor atualmente, é desconstruir a linguagem toda mais política e perceber no que é que aquilo de facto se traduz no dia a dia e em que modo é que eu vou ver a minha vida afetada por aquilo. Nesse aspecto, sim, acho que seria importante, era cativante e a dar valor a que tivessem esse tipo de cuidado com ter uma abordagem mais próxima das pessoas e mais pensada, dirigida para cada faixa etária, sim. Certo, certo. E agora, neste momento, vou mudar um pouco o assunto. Vamos passar, se calhar, para uma parte mais académica, por assim dizer. E vou começar logo com esta pergunta mesmo para ti, Maria, como estudante de medicina. Ah, para as pessoas que nos estão a ouvir e para os jovens que nos estão a ouvir que pretendem ingressar em medicina, no fundo, como é que tu consideras, como é que tu caracterizas o curso? Acho que toda a gente sabe que é um curso bastante longo e, no entanto, acaba por ser também um curso que atrai um número elevado de alunos. Pronto, sim, de facto é um curso um pouco pesado, são 6 anos de estudo intenso. No fim dos 6 anos temos então a PNA, a Prova Nacional de Acesso, o antigo Harrison, que para muita gente é um monstro, um bicho de 7 cabeças, vá, por assim dizer, mas pronto, faz parte. Acho que o mais importante ao longo do curso, que além de falar das coisas que já toda a gente sabe, que é preciso estudar muito, é preciso ter as coisas bem estruturadas, bem organizadas. Acho que o mais importante é manter um equilíbrio entre a vida pessoal e académica, não esquecer as coisas que nós próprios gostamos de fazer, os nossos interesses, e acho que é um bocado daí que parte o nosso planeamento para o futuro e conseguir equilibrar essas coisas todas na faculdade e ter uma parte de desporto, que também é muito importante para a nossa saúde mental, e os amigos, acho que também é importante ter um grupo de amigos ou pelo menos ter pessoas próximas que não são só da parte da medicina. É importante o Saúde equilíbrio, mental, acima de tudo. quase, não é? Sim, sim, sim. Mas desculpa interromper, não sei se estavas a continuar, mas eu faço esta questão porque nós, por acaso, num dos episódios anteriores, nós entrevistamos uma rapariga que ela já tem um historial de participação cívica, ela já fez petições, ela já foi ao Parlamento dos Jovens, não sei. Quando nós perguntamos, por acaso, à jovem, que neste caso era a Eva Xavier, não sei se por acaso conhecem, o que é que ela pretenderia seguir na faculdade, e nós estávamos a supor que era algo do género Direito, ou então Ciência Política, Relações Internacionais, algo mais nessa área, mas no entanto não, a resposta até nos surpreendeu porque ela queria seguir Medicina.
E tu achas que ela consegue conjugar, achas que é fácil conjugar as duas coisas? O curso de medicina e uma vida ativa, especificamente, ou até politicamente? Por mais curioso que seja, não há de ser fácil, mas pelo menos na minha faculdade, na Universidade de Coimbra, dá-se muito valor e há um grande componente da parte do associativismo e de tudo mais. E o que eu notava é que as pessoas que estavam mais investidas nessa parte tinham uma maior capacidade de organizar a sua vida e conjugar as duas coisas e acabavam por ter melhores resultados em ambas as partes. Ou seja, não é fácil, mas as pessoas que o conseguiam fazer eram de facto mais organizadas, Sim, conseguiam sim, sim. conjugar, balançar bem a sua vida nas duas partes e ter bons resultados nas duas partes. E agora António, vou passar para ti a bola, mas neste Uhum. caso, mudar um pouco a questão, que vou passar naquela questão de tu tiraste a gestão de marketing, como tinhas dito, Certo. e tu, com a tua experiência profissional, e neste caso com a entrada no mercado de trabalho, Uhum. o que é que tu vês que as empresas valorizam num jovem recém-licenciado ou recém-mestre para que sejam aceitos nas determinadas empresas? O que é valorizado? Quando eu olho assim, quando falo do mercado de trabalho ou quando tenho esta conversa, geralmente aquilo que tendo até a desconstruir um pouco de uma forma simplista, pensar que o mercado de trabalho é um encontro de vontades. Estamos nós Uhum. de um lado que queremos ganhar dinheiro e do outro lado está uma empresa que precisa de alguém para fazer uma determinada tarefa ou para desempenhar um determinado papel. E geralmente esta vontade pelo menos em Portugal, aquilo que vejo é que geralmente surge do lado das empresas. Ou seja, é a empresa que sente uma necessidade de ter uma determinada pessoa para fazer uma determinada tarefa e por isso vem buscar um jovem. Aquilo que eu muitas vezes penso é que existem vários desafios do lado dos jovens. Se calhar os jovens muitas vezes não percebem isto, que é necessário um certo planeamento de carreira, porque o, hoje em dia já não existe quase já não existe existe, perdão, um certo desfazamento entre aquilo que eu acabar a minha licenciatura, e neste caso não estou a falar do curso de medicina, porque aí estamos a falar de um Sim, é conhecimento diferente, técnico, sim. é completamente diferente, mas, por exemplo, se eu acabava a licenciatura de gestão de marketing e pensar que a empresa, ou por uma determinada empresa, que eu ia conseguir ter as qualidades todas necessárias para exercer um determinado papel numa empresa. E isso cada vez mais não existe, ou seja, o que existe é que as empresas sentem uma determinada necessidade, elas comunicam essa determinada necessidade através de uma descrição de trabalho, que hoje em dia, se eu tiver que falar com os jovens, aquilo que recomendo é tentem perceber aquilo que gostam de fazer, tentem perceber aquilo em que são bons a fazer, e depois vejam empresas e o que é que estas empresas, ou as empresas em que vocês gostariam de trabalhar, vejam qual é a descrição de trabalho, que basicamente uma descrição de trabalho para uma determinada posição é basicamente a empresa a dizer o que é que precisa. E depois nós, de certa forma, temos que ajustar as nossas experiências e o nosso conhecimento, as nossas skills, com base nessa descrição de trabalho. E então, aquilo que é a minha recomendação e aquilo que eu também fiz para mim e que me valeu de muito, foi ter outras atividades. Neste caso, eu estava num núcleo, eu era Uhum. presidente do núcleo, e isso deu-me uma exposição tão grande a nível de atividades que eu podia fazer e de experiências, que depois, quando a empresa veio com a descrição de trabalho, eu conseguia corresponder às diferentes pontos, porque tinha, de certa forma, naquele leque de experiências, feito um pouco de tudo aquilo. Ou seja, eu acho que o desafio está um pouco aí. Não E sei já se. falaste agora que tinhas sido a presidente do núcleo, neste caso do núcleo dos Uhum. estudantes de marketing, Exato. e se pudesses explorar um pouco mais o que é que tu Sim, ganhaste sim. realmente como. Sim, sim. A minha experiência enquanto membro do núcleo e depois presidente foi a experiência mais enriquecedora do meu processo académico. Uhum, Porque, como eu disse, o núcleo, e pelo menos aquele núcleo na faculdade, que é o ISCTE, aquilo é quase uma justificação para poder fazer coisas. uhum. Era isso que sempre que eu falava do núcleo, eu dizia que pá, este é só uma justificação para eu poder agora organizar coisas e poder ser proativo, sem ninguém me dizer que eu não posso.
Então, a partir do momento em que entrei no núcleo, por exemplo, estamos a falar de um núcleo que tinha 3 departamentos e que tinha à volta de 20 pessoas. De repente, nós tínhamos um argumento, que era sermos o núcleo daquela faculdade, para poder organizar e poder ter um papel ativo. Então, eu lembro-me que eu organizei um workshop e, de repente, no momento em que me é dada essa responsabilidade, de agora fazes parte do departamento académico e vais organizar um workshop sobre um determinado tema, eu tive que pensar em tudo aquilo que se calhar nunca antes tinha pensado, que é, ok, tenho que organizar um evento, tenho que falar, tenho que arranjar um tema ou tenho que arranjar pessoas para falarem de alguma coisa que seja interessante, que seja atrativo. Depois tenho que garantir que consiga encher uma sala. Então comecei a ir a diferentes turmas e a apresentar aquele workshop para as diferentes turmas. Depois tive que tratar de toda a logística, tive que reservar salas, etc, etc. Ou seja, isto no fim do dia, o que é que me permite? Permite-me desenvolver a minha capacidade de comunicação, a capacidade de organização, planeamento, etc, etc. Responsabilidade. Ou seja, e depois quando a empresa vem com a descrição da posição que precisa, eles vão olhar, ok, o que é que tu já fizeste? Que me mostra que tu efetivamente consegues fazer a função que nós estamos a precisar. E foi precisamente isso que aconteceu. E por isso, quando se fala destas atividades extracurriculares, quando se fala de todo o tipo de associativismo, quando eu entro num grupo ou quando eu entro para fazer alguma coisa, existe sempre, eu estou-me a pôr fora da minha zona de conforto e estou a desenvolver uma skill. E essa skill depois, de alguma forma, pode sempre conectar com um ponto daquela tal descrição de trabalho ou até mais para a frente na vida futura. Por isso, para mim, foi absolutamente enriquecedor Enriquecedor. e não só a nível para conseguir o primeiro trabalho, mas depois também para a nível de desenvolvimento pessoal foi fundamental. O António há pouco estava a falar daquela questão, realmente a medicina é um curso diferente, porque tu chegas ao, se não me engano, corrijo-me se eu estou errado, tu chegas ao quinto ano e vocês têm que fazer um determinado programa de estágio, que eu não sei se é necessariamente aquilo que tu estás a fazer agora. Não, portanto, nós o que fazemos, o curso em si, são os Uhum. 6 anos, sendo que o 6º ano é o Ok. de estágio clínico e normalmente está dentro do hospital onde nós estamos a fazer o curso. Portanto, eu fiz o meu Certo. estágio de 6º ano no Hospital de Coimbra, Ok. com as suas limitações por causa da pandemia na altura, e depois então fazemos o antigo, quando terminamos o curso mesmo, e depois de fazer a prova, fazemos o ano comum, Ano comum. que agora é o internato de formação geral, que é o que estou a fazer agora, e que escolhi fazer no Cesarem, mas também depende da nota, pronto. É um Certo. concurso nacional e lá está, é tudo Certo, certo, certo. muito centralizado. Portanto, nós, um ano após fazer o exame, que normalmente o exame é feito em novembro, começa o processo das escolhas, que é de acordo com a nota A nota, sim, sim. do exame, e depois desempata com a nota da faculdade, em que vai escolhendo, ou seja, quem tem a nota mais alta escolhe, tem todas as vagas disponíveis, escolhe e vai arriscando as vagas que existem para a especialidade. E é assim que se dá o processo de escolha. Depois, então, em janeiro, começamos a trabalhar nessa especialidade. Onde tu, neste caso, tu passaste, fizeste os vários estágios e as várias experiências. O que é que era mais valorizado? O que é que eles valorizavam mais nos jovens médicos? Valorizam mais as pessoas que têm mais as soft skills, por assim Ok. dizer, e que nota-se que têm mais, que os superiores gostam de, ou têm mais apreço pelas pessoas que têm mais empenho, mais interesse, e que têm mais facilidade a falar com os doentes e com os familiares, e a comunicação entre médico e doente é sempre uma coisa muito frágil. Por outro lado, não é assim tão valorizado porque o processo em si é muito técnico e a seleção vai sempre depender da nota. Portanto, apesar de valorizarem essas coisas, só após terminarmos a nossa formação, mesmo a formação especializada, é que isso vai ter algum relevo quando formos contratados ou não por um hospital. Porque no processo em que estamos ainda na parte do internato, que é a parte em que ainda estamos a ser formados,
é tudo muito à base da nota. Bem, eu não sei sinceramente, eu acho que já temos suficiente, na verdade. Acho que temos muito sumo aqui para dissecar, de certa forma, e para as pessoas que nos estão a ouvir, no fundo, interiorizarem. Eu penso não, agora resta-me só agradecer-vos mais uma vez aos dois por terem vindo e por terem aceito este convite. Eu, neste caso, este é literalmente o nosso último episódio de podcast, portanto, à malta que nos está a ouvir, muito obrigado por nos terem acompanhado. Estão convocados a comparecer nas próximas eleições legislativas regionais, é 24 de setembro, e portanto, até lá, tudo de bom e continuações.